O capítulo 3 de A Interpretação dos Sonhos chama-se O Sonho é a Realização de um Desejo. Nele, Freud afirma que os sonhos são fenômenos psíquicos de inteira validade, realizações de desejos, podem ser inseridos na cadeia dos atos mentais inteligíveis da vigília. São produzidos por uma atividade mental altamente complexa. Então, o objetivo dele neste capítulo é demonstrar o quanto todo sonho é a realização de um desejo. Ele toma como exemplo um sonho que ele poderia produzir em si mesmo quantas vezes quiser experimentalmente. Era só antes de dormir comer uma certa porção de anchovas salgadas e ele sonharia sempre naquela noite que estava bebendo água. O sonho, neste caso, toma o lugar da ação, como o faz, muitas vezes, em outras situações da vida. Depois ele interpreta um outro sonho mais complexo, em que ele juntava a realização de dois desejos. Antes de dormir, ele havia bebido toda a água que estava disponível ao lado da sua cabeceira na cama. Então ele tem um sonho, e nesse sonho a sua mulher lhe dava água, porque ao lado da cabeceira da cama da sua mulher havia água, e lhe dava água num vaso etrusco que ele havia adquirido em Roma. E para quem conhece a biografia de Freud, sabe que Roma ocupou um lugar especial na vida dele. Freud sempre sonhou em conhecer Roma, evitou essa viagem por muitos e muitos anos, de uma maneira quase fóbica, e quando finalmente conhece Roma, considera esse um dos momentos mais importantes da sua vida. Só que ele havia perdido este vaso. Então veja, este sonho realiza dois desejos. O desejo de matar a sede e o de ter de volta aquele vaso etrusco que ele havia perdido. Um outro exemplo de sonho é o sonho de um conhecido de Freud, um colega médico que gostava muito de dormir. E ele sempre se atrasava para os seus plantões, até que a senhoria do lugar da pensão onde ele morava, bate na porta e diz: "Acorde, Herr Pepe, está na hora de ir para o hospital." Em resposta a isso, Herr Pepe sonha, que está deitado num leito de hospital e está escrito no leito Pepe H., estudante de medicina, idade 22 anos. Enquanto sonhava, ele dizia a si mesmo: "Como já estou no hospital, não há necessidade de ir até lá." Virou-se para o lado e continuou a dormir. Mais adiante, Freud falará sobre os sonhos nas crianças, que de alguma maneira são produções psíquicas menos complicadas que as dos adultos. Ele dirá que os sonhos das crianças pequenas são frequentemente pura realização de desejos e são, nesse caso, muito desinteressantes se comparados com os sonhos dos adultos. Não levantam problemas para serem solucionados, mas, por outro lado, são de inestimável importância para provar que, em sua natureza essencial, os sonhos representam realizações de desejos. O exemplo mais interessante que ele dá é da sua filha, Ana Freud, aquela mesma que escreveu O Ego e os Mecanismos de Defesa, se transformando numa grande psicanalista. Ela passou mal, vomitou num dia e teve que fazer uma dieta. Então ela sonhava, e no sonho ela dizia enquanto dormia: "Ana Freud, molangos, molangos silvestres, omelete, pudim." Ou seja, ela estava sonhando com um grande banquete em que ela podia realizar o seu desejo de comer coisas gostosas. Contudo, há uma nota de rodapé em 1911 em que Freud revê a sua concepção sobre os sonhos das crianças. Ele dirá que um estudo mais detido da vida mental das crianças ensinou-nos, por certo, que as forças pulsionais sexuais, em sua forma infantil, desempenham um papel bastante relevante que tem passado despercebido por demasiado tempo na atividade psíquica das crianças. Também esse estudo mais detido deu margem para despertar algumas dúvidas no tocante à felicidade da infância, tal como tem sido retrospectivamente concebida pelos adultos, conforme meus 3 ensaios sobre a sexualidade. Em outra nota, ainda de 1911, ele dirá que deve-se mencionar o fato de que as crianças logo começam a ter sonhos mais complicados e menos transparentes, e que, por outro lado, os adultos, em certas circunstâncias, muitas vezes, têm sonho de caráter similarmente simples e infantil.
Estes sonhos infantis em adultos parecem ocorrer em especial frequência nos adultos, quando estes se acham em circunstâncias externas inusitadas. E ele conclui este capítulo, que é um dos capítulos mais importantes do seu livro, dizendo o seguinte: eu mesmo não sei com que sonham os animais, mas um provérbio para o qual minha atenção foi despertada por um dos meus alunos alega realmente saber. Com que, pergunta o provérbio, sonham os gansos? E responde: com milho. Toda a teoria de que os sonhos são realizações de desejos se acha contida nessas duas frases, né? E o outro exemplo que ele dá, fechando, né, é que o uso comum da língua trata os sonhos como abençoadores realizações de desejo. Sempre que vemos nossas expectativas ultrapassadas por um acontecimento, exclamamos em nossa alegria: eu nunca teria imaginado tal coisa, nem mesmo em meus sonhos mais fantásticos. Portanto, conclui que os sonhos são realizações de desejos.